Salmo 122, oração pela paz em Jerusalém, um cântico de romagem, cântico de Davi. Nós vamos falar sobre a alegria de poder estar na casa do Senhor. Diz assim o texto das Escrituras Sagradas: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos fazer, você lê comigo agora? Eu li uma vez, você vai ler também o texto da palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Obrigado, Deus, mais uma vez te agradecemos pela manhã. E agora, Senhor, depois de já podemos cantar ao Senhor, já ofertamos, já lemos a sua palavra, já oramos outras vezes, e agora, Deus, nós estamos diante da tua palavra, palavra que nós mesmos lemos, abrindo o nosso pulmão, Senhor, e dizendo da alegria que temos de estar na tua casa. Queremos lhe pedir, Deus, que o Senhor nos instrua de acordo com a tua palavra, de acordo com o teu querer. E que essa palavra modifique nossa mente e nosso coração, para que nós comecemos a agir de acordo com o teu querer, de acordo com a tua verdade revelada. Fala conosco nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um salmo de alegria. Nós já falamos aqui de um salmo de lamento, primeiro salmo, Salmo 120. Falamos de um salmo de segurança no Senhor, no meio da caminhada, o Salmo 121. E nesse Salmo de 122, nós veremos a alegria expressa pelo povo de Deus em chegar na casa de Deus. Esse é o Salmo da chegada. Eles haviam saído pela caminhada, estavam na peregrinação, e de repente eles se encontram às portas de Jerusalém. De repente aquele povo da peregrinação se vê diante do objetivo que eles estavam buscando, que era chegar na casa do Senhor para celebrar ao Senhor. Esse terceiro salmo do Cântico dos Degraus, ele traz para a gente a alegria que nós devemos ter em estarmos também na casa de Deus para celebrar. O povo de Israel, eles festejavam de maneira especial o ir buscar ao Senhor, porque eles tinham poucas oportunidades, inclusive, de ir à casa do Senhor. Basicamente, eles faziam a sua peregrinação 3 vezes ao ano. Na Páscoa, em Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Nessa caminhada, como nós já falamos nos outros sermões, eles iam cantando cada um desses 15 salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134. Esses salmos, eles revelam a relação que o povo tem de Deus, com Deus, eles expressam as emoções, eles expressam a forma como Deus os ensina a ver o mundo e como eles mesmos se veem diante de Deus nesse mundo mau. Já vimos também que no primeiro salmo, o salmista começa numa situação aflitiva. Tinha gente falando mal dele,
e ele buscava consolo no Senhor. No segundo Salmo, 121, era o cuidado de Deus na caminhada, como Deus cuida de nós, especificamente em toda a caminhada. E nós vamos perceber no andar desses salmos, que vai terminar no Salmo 134, com o povo dentro do templo, e o sacerdote abençoando o povo, para que eles saiam e continuem sendo bênção e volte de novo para a próxima peregrinação. Mas aqui, em específico, esse salmo descreve a glória, a alegria, o prazer de chegar a Jerusalém. Isso para nós prefigura a alegria, a glória e o prazer de estarmos na casa de Deus, celebrando a Deus, buscando ao Senhor, cantando ao Senhor. Houve um período nessa pandemia em que nós ficamos afastados aqui 7 finais de semana do Senhor. Ou melhor, do Senhor não, de poder cultuar o Senhor. O Senhor está perto de nós. E como bom foi, irmãos, quando nós pudemos voltar aqui e levantarmos as vozes e cantarmos ao Senhor, porque faz parte da alegria da nossa caminhada, o exaltar o nome de Deus. Culto para o crente não é uma programação de final de semana. Culto para o crente não é um passatempo. E digo mais, irmão, deixa eu falar um negócio para você. O irmão que está assistindo online agora, nem fica bravo comigo. Não existe culto online. Online é paliativo. É para você que não possa vir à igreja, assistir de casa, mas o prestar culto, biblicamente falando, envolve a comunhão do povo de Deus. Gente está reunida no mesmo lugar, lendo a palavra, cantando louvores, ofertando ao Senhor, oferecendo a Ele aquilo que temos. Agora, é um bom paliativo online. A palavra de Deus chega online, mas isso não pode resumir a nossa vida de culto. É preciso haver o desejo, a alegria e o prazer de ir à casa do Senhor. E esse salmo exalta isso. Ele exalta Jerusalém de uma maneira especial. Porque Jerusalém é reconhecida como a casa de Deus. Irmãos, ali naquele tempo, muitos povos pagãos adoravam os seus deuses particulares em vários montes. Adoravam seus deuses particulares em várias cidades. Havia templos de várias divindades em vários lugares, mas Deus estabeleceu com o povo da aliança um lugar específico para a sua adoração, a saber, naquele momento que era Jerusalém. Era o lugar de Deus, era o monte mais alto, era a casa do Senhor, era o lugar da paz. Jerusalém era mais valorizada do que as outras cidades, exatamente porque Deus resolveu revelar-se ali ao seu povo. Deus resolveu que ali ele se revelaria bondoso, amoroso. Ali ele receberia os seus louvores enquanto o povo estivesse reunido para buscar o seu nome. O povo de Deus, hoje, pode encontrar-se com o Senhor em qualquer lugar, mas em Cristo Jesus nós somos reunidos como igreja do Senhor para celebrá-lo em um lugar específico. Jerusalém representava a casa de Deus naquele momento. Assim como hoje a igreja representa a casa de Deus para nós. É claro que Deus não mora aqui, irmãos. Não se iluda que quando a gente vai embora, Deus fala para você na porta, ó, tchau, semana que vem a gente se encontra aí, beleza? Fica aguardando você aqui, não é isso. Mas quando nós vamos à casa de Deus, isso revela em nós algumas questões que são muito importantes. Até porque, assim como o povo era proibido de adorar a Deus em outros lugares, também não foi aberta uma brecha para nós cultuarmos a Deus do nosso jeito, da forma como nós queremos, do nosso lugar, ou apenas em casa, podendo vir à igreja. Quando você pode vir à igreja, você tem a responsabilidade de vir e adorar e bendizer ao nome do Senhor. Não é optativo. Tem gente que acha que o culto é opcional, é optativo. Não, pastor, estou acompanhando de boa, vou. Quando der, eu vou. Vamos esperar acalmar a pandemia. A gente está ouvindo isso desde a primeira semana. Quem não lembra, gente? Mais 15 dias. Mais um mês. E o pico é o mês que vem. E o pico é agosto. E o pico é setembro. E o pico foi e vai. Não, nós estamos esperando é a vacina. Quando chegar a vacina, acaba. Nós estamos esperando isso, nós estamos esperando aquilo. É fato, irmãos, que a gente está lidando com um vírus que ninguém sabe ainda como ele é. É fato que se nós formos esperar as circunstâncias serem favoráveis para virmos à casa do Senhor, a gente nunca vai vir. Porque sempre vai ter um problema. Hoje é o vírus. Mas fala a verdade, sim, não conta para ninguém. Só você e Deus. Aquele sessão particular.
Quantas vezes você deixou de vir ao culto ou de ir ao culto ao Senhor sem vírus nenhum lá fora? Ou melhor, havia vírus, né? Mas não era esse. Quantas vezes você deixou de cultuar o Senhor porque você escolheu não ir, porque estava cansado, porque tinha um outro compromisso, porque ia receber um amigo, porque achava que ia ser chato, porque não gostava da música que ia cantar? Irmãos, o nosso problema nunca foi vírus, o vírus escancarou e aumentou aquilo que já estava no coração. E quem amava o Senhor continua vindo. Quando voltou a pandemia, a gente voltou para reunir aqui, nós tivemos muito problema, irmão, mas não é problema bom com os irmãos de idade, porque eles queriam vir. E o povo, e a lei lá dizia que não podia, os irmãos queriam vir. E de vez em quando aparecia um irmãozinho aí acima de 60, 70 na porta. Você vai mandar ele para casa? Um irmão falou para mim: pastor, Deus cuidou de mim até agora, não é agora que ele vai deixar de cuidar de mim. 80 anos de idade. Falou isso aqui, assim, na minha face. Falei: irmão, você está coberto de razão. Esse salmo, ele expressa essa alegria que precisa haver em nossos corações, para que nós adoremos a Deus de acordo com aquilo que Ele pede. Por isso a chegada a Jerusalém, ao lugar de culto, ao final da peregrinação, representava tanta alegria para o povo. Que representava que o povo havia conseguido cumprir aquilo que Deus havia lhe requerido com respeito ao louvor e à adoração, e eles tinham saído dos seus lares, eles tinham feito a sua peregrinação, e agora estavam diante da casa de Deus. E é por isso que esse salmo expressa tanta alegria, uma alegria contemplativa do salmista. Ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O versículo 2 me chama a atenção mais do que o versículo 1. O versículo 1 fala da alegria, mas o 2 diz assim: os meus pés pararam às portas de Jerusalém. De uma maneira exclamativa, é como se ele nem acreditasse que ele estava tendo o privilégio de adentrar a cidade de Deus, de ir ao lugar de Deus, para bendizer ao nome de Deus. E esse é o sentimento que tem que haver no meu coração e no seu coração. Esse é o sentimento que tem que haver em qualquer pessoa que é genuinamente cristã, de reconhecer que a oportunidade que nós temos de vir todo final de semana para louvar o Senhor é mais do que oportunidade, é privilégio. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus resolveu nos salvar em Cristo Jesus, para nos arrebanhar como um povo, para a gente bendizer o nome dEle. É por isso que esse salmo expressa a alegria de podermos nos reunir juntos no culto solene. Que tristeza que é para mim, irmãos, na semana. Eu tenho tentado deixar para colocar ali as inscrições quase na última hora. E tem tanta gente que fala: pastor, mas temos alguma vaguinha, não consegue uma vaguinha nova para mim ir? Pastor, coloque eu aí na fila de espera. Pastor, não tem como dar um jeitinho. Dá um jeito. Nós queremos estar ali juntos. Nós queremos congregar. E aqui é interessante porque esta alegria, este prazer de estar na casa de Deus, esta alegria de cultuar ao Senhor, de vir à igreja, ela revela algumas coisas muito importantes, algumas características muito importantes sobre o coração de alguém que ama a Deus. E nós vamos falar exatamente sobre o que revela a alegria de podermos estar na casa do Senhor. Você está feliz de estar aqui? Você está alegre por poder estar aqui? Você está feliz porque a igreja abriu e você pode voltar a cultuar o Senhor publicamente? Você é daquele que, quando a gente orava por missões, abençoa os missionários, Senhor, que eles estejam dispostos a dar a vida, e você também está disposto a dar a vida? Porque essa alegria revela algumas características. A primeira delas, a alegria de estar na casa do Senhor revela gratidão, irmãos. Gratidão pela contemplação,
gratidão pela bênção da chegada, gratidão pelo privilégio de nós termos um lugar para nos reunir, para nos congregar, para celebrar o Senhor, onde a gente pode cantar um violão, bateria, guitarra, baixo, teclado, e abrir a boca e erguer as nossas vozes e cantar o Senhor, onde a gente pode abrir a Bíblia e ler com alegria, onde a gente pode orar, onde a gente pode olhar um para o rosto do outro. Hoje está de máscara, está meio difícil de conhecer um ao outro, mas de vez em quando a gente conhece ainda. Onde a gente, ainda que seja por um soquinho, um toquezinho de cotovelo, você ainda pode cumprimentar o irmão, embora esteja com vontade de dar aquele abraço, irmãos. Já aviso, quando liberar o abraço, você vem preparado. Eu vou fazer musculação naquela semana, para te abraçar bem forte. Pela alegria de estarmos juntos. Então a alegria de estar na casa do Senhor revela gratidão. E é o que o salmista diz: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Isso para mim foi uma alegria, porque era privilégio. O salmista se lembra da alegria de quando ele aceitou o convite para se reunir aos peregrinos na caminhada rumo a Jerusalém. Nós somos esses peregrinos na caminhada rumo ao Senhor. É uma alegria quando alguém fala assim, vamos louvar ao Senhor. A ideia aqui é que o salmista estava escrevendo agora das portas de Jerusalém. Olha que coisa interessante. É como se o salmista houvesse recebido o convite para a caminhada, a peregrinação. Já vimos que a peregrinação era dura, passava por lugares perigosos, tinha animais perigosos lá fora, tinha urso, tinha leão, era debaixo de sol escaldante, e ele ia caminhando, tinha desfiladeiros para passar, mas de repente ele chega às portas de Jerusalém, ele para diante da porta de Jerusalém, ele diz assim, valeu a pena, que bom que eu vim. Como foi bom aceitar esse desafio, como foi bom caminhar com esses irmãos. Eu estou às portas de Jerusalém e os meus pés param diante dessas portas e eu a contemplo dizendo, Jerusalém, casa de Deus. Agora terminada a viagem, ele se alegrava de estar na casa do Senhor. Deveria ser assim. Quando a gente sai segunda-feira para trabalhar, e trabalha e soa a camisa e rala a semana toda, você vira a igreja no domingo, deveria ser um bálsamo. Deveria ser opção, deveria ser um bálsamo. Onde eu vou domingo? Eu vou na casa do Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu vou aprender do Senhor, eu vou ler as escrituras do Senhor, eu vou cantar ao Senhor, eu vou levar os meus dízimos e as minhas ofertas ao Senhor, e eu só posso levar porque Ele já me deu. Eu não vou fazer troca com o Senhor, eu vou reconhecer que Ele sustentou a minha vida, e em louvor e adoração eu devolvo parte com gratidão no coração. Eu vou olhar para os meus irmãos, eu vou vê-los, eu vou ouvir as suas vozes, eu vou perguntar como é que vocês estão, como foi a semana de vocês, eu vou compartilhar da minha vida. Deve ser uma alegria. Assim como Jerusalém representava o destino final dos peregrinos, o culto a Deus, o culto ao Senhor, é o destino e objetivo último da nossa vida. Nós fomos feitos para cultuar a Deus, para glorificar a Deus em tudo que fazemos, em todas as áreas. E em especificamente, reconhecendo isso, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, para bem dizer. Aqui nós vivemos uma antecipação da glória eterna. Aqui como por um espelho, ainda imperfeito, mas nós já vivemos um adiantamento espiritual daquilo que será o grande dia, onde eu e você estaremos reunidos diante do Salvador Jesus. Já imaginou, irmãos? O louvor dos anjos cantando ao Senhor, e os anciãos e os seres viventes diante do trono dizendo, tanto, tanto, tanto é o Senhor dos exércitos. Já imaginou a glória de estarmos lá? Aqui nós estamos vivendo uma pequena partícula disso. A alegria de poder estar na casa do Senhor mostra que o culto público é uma expressão do nosso culto particular. Poucas coisas são factíveis de que nós
vejamos espiritualidade em alguém. Na verdade, espiritualidade genuína só o Senhor consegue ver. Ele vê os nossos corações. Mas existem alguns aspectos externos que dizem muito sobre como nós relacionamos com Deus. O culto é um deles. É impossível alguém que ama a Deus de todo o coração que não queira participar dos cultos ao Senhor. É impossível. Você precisa rever o seu amor. É como se o marido dissesse para a esposa: eu amo você, só não vou em casa. Não quero, a gente conversa pelo WhatsApp, faça uma videochamada. Você que é esposa, você falaria: não, tá jóia, é assim mesmo. Não. E você que é marido, você falaria que tá jóia? Não. Mas por que com o Senhor a gente faz isso? E a gente acha que ele tem que aceitar. E a gente acha que o pastor não pode falar essas coisas, não. Ninguém sabe da minha vida. O Senhor sabe. E isso que é tenso. Ele sabe. Então a alegria de poder estar na casa do Senhor, ela é proporcional à nossa expressão particular de culto, ao quanto nós amamos ao Senhor. O ajuntamento na congregação é a manifestação da alegria de poder unir ao grupo dos salvos. Lembra do salmista dizendo: quanto aos retos que há na terra, estão neles o meu prazer. Meu prazer é estar com o povo de Deus, é estar com gente como a gente. Davi falava isso muito bem claro. Então, a alegria de estar na casa do Senhor revela essa gratidão. Gratidão pela salvação particular. Gratidão por saber que agora, mesmo eu sendo um pecador, eu abro a boca e o Senhor ouve o meu louvor. Você entende o que é isso? Gratidão. Gratidão de saber que o Senhor, aquele que me salvou, é o que me conduz à morada eterna em Cristo Jesus. Aquele que me conduz na peregrinação aqui é o mesmo que vai me levar para a glória eterna. Então a primeira questão, a primeira faceta de um caráter de um cristão, que a alegria de estar na casa do Senhor revela, é gratidão, irmãos. Você está grato por estar aqui? Na casa do Senhor, com os seus irmãos, cantando, louvando, bendizendo, ouvindo a palavra do Senhor? Esse é o primeiro aspecto. Mas há um segundo aspecto que a alegria revela ao nosso coração. E ele corrobora a questão do primeiro. Se o primeiro é gratidão, o segundo aspecto é o compromisso. A alegria de estar na casa do Senhor revela o nosso compromisso com Ele. Um compromisso testemunhal. Olha o que nos diz o versículo 4. Então, olha: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os meus pés pararam às portas de Jerusalém. Ele fala um pouquinho das características de Jerusalém, nós vamos falar depois. Mas olha o que diz o versículo 4. Para onde sobem as tribos? Qualquer tribo? Não. As tribos do Senhor. Outras tribos adoram seus deuses em outros lugares. A tribo do Senhor é na casa de Deus. Como convém a Israel. Irmãos, convém a mim, convém a você, convém a todo o povo de Deus que saia da sua casa no dia do Senhor e se reúna na casa do Senhor para renderem graças ao nome do Senhor. Convém. Salmo 33, versículo 1 diz: aos retos fica bem o louvor a Deus. É a roupa que nos cabe, é do nosso número, é o que nos veste, é justo. O ir à casa do Senhor para adorar é algo que convém ao cristão. Ou seja, é algo que é próprio do cristão, é próprio do povo de Deus. Eu lembro que há um tempo atrás, se você encontrasse alguém de segunda a sexta-feira com terninho e gravata durante a semana, você falava: ele é executivo, ou trabalha em algum lugar. Você encontrava domingo de terno e gravata, o que ele era, irmãos? Ele é crente. Porque vai na igreja. Ele era crente. Era conveniente. Os crentes eram conhecidos como os que iam na igreja de domingo, eram conhecidos como os bíblias. É assim, porque é natural.
Quando você falava de alguém que era crente, você sabia que o compromisso dele de domingo era na casa do Senhor. Isso faz parte da nossa identidade. Isso é importante, isso é útil. Isso faz parte do testemunho público. Aos retos fica bem. Eles sentiam-se alegres por poder render graças a Deus. Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, eles sentiam a alegria de poder ir na casa do Senhor. Eu temo, irmão, que hoje nós tenhamos perdido um pouco desse prazer. Eu temo que a gente faça do vir à casa do Senhor uma visitação e não um compromisso. Eu lembro que há anos atrás, eu fui convidado para ir conhecer a igreja presbiteriana da Coreia do Norte. Estava tudo certo para eu ir, só não pude ir porque tinha gente que tinha marcado celebração de 25 anos de casamento, eu tinha assumido que eu iria fazer bem no meio da viagem. Não fui para a Coreia. Fiquei aqui. Coreia do Sul. Do Norte não tem. Do Sul. A igreja do Norte é escondida. É a do Sul. Eu não sei se você já viu a igreja presbiteriana de Sarang. Dá uma olhada, procura na internet. Coisa mais linda do mundo. É uma igreja pequena, irmãos. Hoje deve estar mais ou menos com uns 2 milhões de membros. Módica igreja. E chamava-se a atenção à época o porquê desse avivamento na Coreia. Por que o presbiterianismo é tão forte na Coreia? São 15 milhões de presbiterianos lá. É bastante gente. Nós temos 1 milhão de presbiterianos aqui. Olha a diferença de população entre Brasil e Coreia do Sul. Eu ia falar do Norte de novo. Toda vez que eu falar do Norte é do Sul, tá? Vocês entendem aí. E uma das coisas que nós fomos ver, e eu não pude ir, mas conversei, depois fui em alguns encontros com alguns pastores que vieram de lá. São irmãos que oram todos os dias, leem as suas Bíblias todos os dias e não matam culto por nada. Vão alguém visitar ele no domingo, tem 2 opções, ou fica em casa esperando ele voltar do culto, ou vai no culto com ele. Por quê? Porque eles têm a adoração como um compromisso. Não é sacrificial, não é redentor, não tem aspecto de remissão, é compromisso. Compromisso. O termo original aqui, para como convém a Israel, revela o testemunho, ou seja, a alegria que o cristão tem de prestar culto a Deus faz parte do seu testemunho público. É uma tristeza, irmãos, quando você conversa com um crente e fala, vai na igreja domingo, ninguém na igreja domingo. Então assim, não conta para ninguém, só entre nós aqui, não fala para ninguém. Mas a minha vontade é de falar assim, você precisa receber o evangelho, você precisa converter de novo. Ou pela primeira vez, quem sabe. Porque você não ama estar na casa do Senhor. Mas os crentes são isso, os crentes são aquilo. Os crentes somos nós. O crente sou eu, o crente é você, irmão. Não tem outro crente. É eu e você. A igreja é tão legal quanto nós somos. A igreja é tão espiritual quanto nós somos. A igreja é tão gente boa quanto nós somos. A igreja é tão crente quanto nós somos. A igreja ama tanto a Jesus quanto nós amamos. Nós temos que vir pelo compromisso com o Senhor. Isso era tão importante que pode ser entendido como se o texto estivesse dizendo que o cristão que não vai à igreja é um cristão que está dando mau testemunho. E é verdade. É verdade. Ali, eles entregavam as suas ofertas, seus dízimos, ofereciam seus sacrifícios, cantavam, ouviam a palavra de Deus lida e alegravam-se na comunhão. Então era um compromisso que eles tinham constantemente de estar na casa do Senhor. E a alegria de estar na casa de Deus revela esse compromisso pactual que nós temos com o Senhor, porque nós fomos comprados por Cristo Jesus. Ele selou o pacto com seu sangue na cruz, exatamente para nos tirar do velho estilo de vida. Exatamente para nos reunir como um povo diferente, com motivações diferentes, com coração transformado, percepções e prazeres diferentes. E dentre esses prazeres está ouvir na casa do Senhor. Então, a alegria de estar na casa do Senhor revela a nossa gratidão, revela o nosso compromisso. E em terceiro lugar,
revela o nosso desejo pelo bem da igreja, revela o nosso desejo pela paz, revela o nosso desejo de buscar o bem de toda a comunidade. Porque aqui, a partir do versículo 6, o salmista mostra a importância de Jerusalém. Jerusalém é a casa de Deus, é o lugar onde se reunia o povo de Deus, é o lugar onde o povo estava junto para celebrar a Deus. Então era o lugar onde nós deveríamos buscar a paz, buscar o bem. Quando eu me alegro de estar na casa do Senhor, eu quero o bem da casa do Senhor. Orai pela paz de Jerusalém, versículo 6. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Os que amam a Deus, amam o povo de Deus, amam a igreja de Deus, amam aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus. Se nós amamos a Deus e nos alegramos no Senhor, a gente vai se amar um ao outro, independente de quem nós sejamos, independente do que nós tenhamos. Aqui a gente é tudo um povo só, salvos, redimidos, como cantamos, escolhidos e perdoados. Isso é o que nós somos. Os que amam estar na casa de Deus têm prazer nisso, têm prazer em querer o bem dos irmãos. Tem prazer em compartilhar da chegada com os irmãos. Tem prazer de olhar para o irmão na porta da igreja e falar: que bom que você veio, Deus abençoe, que alegria que você está aqui, louvado seja Deus. Davi, que é o escritor desse salmo, ele orava pela paz de Jerusalém. E a paz de Jerusalém é a paz de todo o povo de Deus. A ideia não era orar apenas por aquele lugar específico. Quando Davi diz, haja paz, reine paz dentro dos teus muros, é como se Davi estivesse dizendo que a paz de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, que se reúne em nome de Deus, para louvar ao nome de Deus, para glorificar ao nome do Senhor, porque esse povo foi escolhido por Deus, a shalom de Deus. Seja com esse povo, por saber que Deus os comprou, por saber que esse povo está pacificado com Deus, por saber que esse povo é perdoado. A paz de Jerusalém é a paz de todo o povo reunido, irmãos. Que alegria quando a gente está aqui e deseja paz um para o outro. O povo já até acostumou, no meu WhatsApp, toda vez, graça e paz. O povo, graça e paz, pastor, graça e paz. Já sabe que é o pastor que está falando. Por que você faz isso? É simplesmente por um costume? Não. É porque eu de fato quero que a graça de Deus te sustente na caminhada e que você tenha paz do Senhor. O mundo pode estar desabando ao seu redor, que você tenha paz em Cristo. A alegria de poder estar na casa do Senhor perpassa pela alegria de querer ver os irmãos bem, abençoados, em paz. Perpassa pela alegria de nos alegrarmos juntos com os irmãos, de proporcionarmos o melhor para o povo de Deus, através de tudo aquilo que Deus nos dá. Perpassa pela alegria de oferecer, devolver ao Senhor dízimos e ofertas para abençoar os irmãos, pela alegria do sorriso, do calor humano, de se alegrar com as vitórias dos irmãos, de se alegrar com as notícias de saúde. O irmão comprou algo novo, fica feliz com ele, se alegra com ele, faça festa com ele. A alegria de estar na casa do Senhor revela esse desejo do bem pela igreja, de amar a igreja, de amar o povo de Deus. Você tem amado o povo de Deus? Os irmãos, essa galera que senta aí do seu lado, gente como você, que tem pecados, que tem alegrias, que tem tristezas. Gente que talvez passou a semana, agora nessa época de pandemia, talvez é quase que uma certeza em alguns casos, mas passou a semana inteira esperando um abraço, um sorriso, encontrar com o irmão. Eu nunca me esqueço, irmãos, de uma vez, foi moda um tempo na igreja, que ele vira para o teu irmão, fala isso, vira para o teu irmão, fala aquilo, abraça, tal. Eu gosto, ponto, eu gosto disso. É claro que não fica lá, vira para o seu irmão, fala que você é lindo, que você é bonito, às vezes está mentindo, é pecado, né? Não pode. Mas eu gostava de pedir para o povo se abraçar no culto. E foi um momento em que o pessoal, não pode fazer isso no culto, tal. E eu continuei fazendo do mesmo jeito.
porque eu acredito que é o lugar da gente se abraçar mesmo. E eu lembro que uma vez na porta da igreja, minha irmã falou: pastor, esses abraços são os únicos abraços que eu recebo durante toda a minha semana. São os únicos abraços. E como são bons esses abraços. O que eu fiz domingo que vem de novo? Mandei abraçar mais ainda. É o povo de Deus, irmãos. É a casa de Deus. Quando nós nos amamos, presta atenção nisso. Quando nós nos amamos como irmãos, salvos em Cristo Jesus, nós glorificamos ao nome do Pai. Nós celebramos o verdadeiro amor de Deus quando nós nos amamos e queremos o nosso bem, quando nós nos abraçamos, nos cumprimentamos, nos abençoamos, quando você dá uma oferta para um irmão, quando você abençoa o irmão com uma carona, quando você dá um bolo, um presente, quando você faz um afago, um chamego. Deus é glorificado nisso. Porque nós entendemos que somos um único corpo em Cristo Jesus. Então, a alegria de estar aqui revela esse desejo pelo bem, que haja paz. Todo dia que você chegar para o culto, você olha para aqui e fala assim: que haja paz nessa igreja, que haja paz sobre os líderes, que haja paz nos pastores, que haja paz com os presbíteros, com os diáconos, que haja paz com os professores da escola dominical, que haja paz com os irmãos que vieram no culto hoje, que haja paz com aqueles que não vieram, que haja paz no trabalho dos irmãos, nos negócios dos irmãos, que haja paz nas finanças, que haja paz na saúde, que haja paz e prosperidade na alma, que haja paz do Senhor e alegria do Espírito Santo na vida de cada irmão dessa igreja, que haja paz sobre você, porque na paz dos nossos irmãos nós vamos estar em paz e alegria e satisfação do Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor revela a gratidão por poder estar lá, revela o nosso compromisso. Cai bem, é a nossa roupa, é o nosso número, irmãos. Pastor, o que vão dizer de mim, eu indo para a igreja domingo de manhã, que eu sou crente, e não é mesmo? Então tem que dizer isso aí. Bora, é o nosso número. Revela o desejo pelo bem e revela também a comunhão. Comunhão. Pelo amor aos irmãos. Olha como Davi termina esse salmo. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Então por que você vai querer que a igreja esteja em paz? Por amor aos irmãos e amigos. Por amor à casa do Senhor. Eu vou buscar o bem. A alegria do salmista revela a motivação que está no seu coração. E sabe qual que é a motivação que levava ele a se alegrar? O amor. O amor a Deus. O amor ao povo de Deus. O amor ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos membros desse corpo místico. O amor deve ser o centro da motivação cristã. O amor a Deus, o amor à igreja, amor à criação. Em específico aqui o salmista menciona o amor em duas direções: aos irmãos e amigos, à casa do Senhor. E aqui eu queria que você voltasse para o versículo 3, desse uma olhadinha, porque o versículo 3 revela algo bastante interessante acerca de Jerusalém. E Davi faz questão de mencionar isso quando ele escreve o salmo. Ele diz: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. A ideia de cidade compacta, primeiro, havia uma questão geográfica e arquitetônica de Jerusalém. As casas eram bastante próximas, uma próxima da outra. Os bairros onde haviam casas, eles eram muito pertinhos, bem juntadinhos. Mas também havia uma outra ideia, não apenas arquitetônica, mas a ideia de que todo o povo se reunia naquele lugar. Nas peregrinações, o povo de Deus, o Israel de Deus, ia tudo para aquele lugar, se compactava ali, se ajuntava ali. Jerusalém representa o ajuntamento, a comunhão dos servos de Deus, onde esse amor era demonstrado, tanto aos irmãos de fé, quanto aos amigos que estavam se achegando ali. Amigos esses que por conta do testemunho e por conta da adoração ao Senhor, muitas vezes viriam se tornar irmãos. Esse salmo promovia um senso de comunidade entre o povo de Deus.
Em última análise, Jerusalém não consistia de tijolos e argamassa, mas de pessoas, de relacionamentos umas com as outras. Consistia e consiste do povo de Deus. Jerusalém sou eu, Jerusalém é você. Jerusalém é o povo de Deus reunido em toda a face da terra. Essa é a ideia de comunhão, de estarmos juntos, reunidos. Esse amor precisa nos mover. Eu preciso querer ver o irmão, meu irmão. Eu lembro uma vez que um professor de seminário fez a gente escrever isso no livro, no caderno. Passou vendo lá. Eu discordava dele naquela época, discordei dele os 22 anos depois e discordo dele até hoje. Ele fez a gente escrever o seguinte: a igreja é uma bênção, o que estraga são os crentes. Ora, o que é a igreja, se não são os crentes? A igreja é o tijolo? É a parede? É essa janela? Jesus morreu por esse ventilador, por essa cruz que está aqui? Pela televisão, pelo telão, pelos bancos, pelo piso? Jesus morreu para que a parede fique pintada limpa? Ah, irmãos, isso aqui é o lugar que a gente se reúne. Se a gente meter a marreta nesse negócio aqui e tiver uma árvore, a gente vai celebrar do mesmo jeito. Há poucos tempos atrás, nós estávamos meio assim mesmo. A igreja central nos acolheu, lembra disso, irmãos? Aqui virou um buraco só. E a gente era acolhido por outra igreja e se reunia. E não importa onde nós estávamos lá. Filosofei profundamente, né? Para onde quer que eu ia, eu estava lá. E é fato. Onde quer que nós nos reuníamos, a igreja estava lá. A igreja é o povo de Deus. A gente precisa amar crente, amar gente. Quando nós fazemos isso, demonstra que nós amamos ao Senhor. Porque ele diz o quê? Amor aos irmãos e amigos, mas amor à casa do Senhor nosso Deus. O termo aqui refere-se diretamente também àquilo que a casa de Deus representa. Então, ao mesmo tempo que as paredes não foram salvas por Cristo Jesus, mas aqui é o lugar que a gente precisa ter amor, porque é o lugar que a gente se reúne. É o lugar que o Senhor nos deu para a gente se reunir. Por que eu amo esse lugar? Porque aqui eu me reúno com o povo de Deus. Não é porque o banco é da madeira que eu gosto. Não é porque pintou da cor que eu queria. Pintou de branco que é para esperar a cor que a gente ia decidir. Até hoje nós decidimos que está ficando branco mesmo. Já teve gente querendo pintar de preto aqui. Eu falei, não vou pintar de preto, que eu sumo na plateia ali. Então também revela amor às coisas que Deus nos deu, ao templo, que representa a presença de Deus no meio da terra. Não se engane, irmãos. O ateu, o pagão, o sem religião, o de outras religiões, quando eles passam diante de uma igreja, eles falam, aqui é a casa de Deus, que é a igreja. Ele pode não considerar, mas ele sabe que ali é um lugar de adoração. Então o templo também representa. Nós não devemos amar mais o templo do que as pessoas. Mas devemos amar tudo aquilo que envolve o nome de Deus em todos os aspectos. Cuidando de tudo. É por isso que a gente está correndo atrás da nossa reforminha e arruma que é para os irmãos sentirem bem para a glória de Deus. Para a glória de Cristo Jesus. A igreja é, de certa forma, a representação da casa de Deus aqui na terra. Nós não podemos nos enganar imaginando que Deus vai gostar mais ou vai habitar aqui porque a gente reformou, porque pintou a parede. A Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a gente também não pode se enganar, que a gente pode desconsiderar qualquer coisa desse prédio. Isso aqui serve para nada. Serve sim. É aqui que o povo de Deus se ajunta. É aqui que o povo de Deus louva. É aqui que o povo de Deus abençoa um ao outro. Então, a alegria de estar na casa do Senhor revela o amor nessas duas dimensões. Tanto ao povo de Deus que se reúne no lugar, quanto à casa de Deus, que é o lugar onde esse povo se reúne. Revela o desejo de comunhão, revela o desejo pelo amor, pelo ajuntamento dos santos, por estarmos um com o outro para celebrar ao Senhor. Como é bom, irmãos. Como é bom podermos estar reunidos aqui. Eu não sei qual foi a sua sensação ao chegar hoje na porta da igreja. Mas deveria ser, alegrei-me.
quando me disseram: vamos à casa de Deus. Alegrei-me porque o Senhor me salvou, o Senhor me trouxe à porta da sua casa. Esse prazer vai revelar muito sobre o nosso caráter e a nossa devoção. Esse prazer é um prenúncio da nossa chegada em Jerusalém. Eu confesso que eu tenho medo de alguns irmãos aí que vão para o céu. Como assim medo, pastor? Tem gente que vai achar o céu um lugar muito ruim demais. Porque ele não gosta dos crentes aqui. O que tem no céu? Além de Deus. É crente, irmão. Onde você olhar vai ter crente. De todo jeito, do cabelão, do cabelinho, careca, barbudo, com terno, sem terno. O céu é o lugar onde Cristo arrebanhou os seus crentes mesmo. Ah, pastor, eu não gosto daquelas músicas de igreja. Nós vamos cantar eternamente no céu. Louvar a Deus. Se alegrar no Senhor. Eu não sei qual que é o ritmo que tem lá no céu, mas é bom. Eu acho que não vai ter funk, porque funk é tenso, né, irmão? Mas não vai poder estar no céu. Misericórdia, Senhor. E o sertanejo universitário, eu espero que ele passe de ano até lá, que ele saia dessa universidade. Fato é que no céu nós cantaremos a música do Senhor, que Ele colocar nos nossos lábios. É alegria constante, é celebração. Aqui é um prenúncio dessa chegada, onde a gente vai estar reunido eternamente com o Salvador. É importante, irmãos, que nós avaliemos qual tem sido o nosso prazer de estar na casa de Deus. Porque isso diz muito sobre nós. Será que nós temos considerado qual é o privilégio de estarmos aqui? Será que temos considerado a responsabilidade bíblica de estarmos aqui? Diante das pessoas e diante da nossa casa também. Testemunho diante dos nossos filhos, da nossa família, do esposo, da esposa, dos parentes não crentes. Será que temos considerado isso? Será que nós estamos dando a mensagem correta para o mundo lá fora sobre o nosso compromisso com Deus? Ou a gente está dando um recado assim: não, nós somos iguais a vocês, só que um pouquinho diferente. Nós somos totalmente diferentes. E não é porque somos melhores, é porque reconhecemos que somos piores e que fomos salvos por Cristo Jesus. Não é por mérito em nós, mas é por compromisso com aquele que nos salvou. Será que temos entendido que o culto é uma ordenação divina e não uma opção? Será que nós temos entendido que o Deus que nos governa é o Altíssimo e não o Estado? A gente precisa repensar. E eu quero convidá-lo a reconsiderar a sua postura, a postura do seu coração com respeito ao culto do Senhor. Que nós não permitamos que enganações, que os medos desse mundo nos afastem da verdade bíblica. O salmista é claro: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele estava feliz por chegar lá, porque ele venceu os perigos da caminhada, os perigos da jornada. E ele parou diante de Jerusalém e se alegrou com prazer. Que a gente se lembre dessa alegria. E que a gente venha sempre louvar o Senhor. Lembra? 4 aspectos revela sobre o nosso caráter. Primeiro, gratidão pela contemplação. Toda vez que você vier no culto, você para na porta da igreja e fala: que bom, está aqui, Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Ouve uma palavra boa. Ainda que o pastor seja ruim, a palavra é boa. Sempre. Porque é a palavra de Deus, irmãos. Não se engane, quem ministra a sua vida com poder e graça não sou eu nem o pastor Márcio. A gente é um instrumento só do Altíssimo. É o Espírito Santo que cata você, chacoalha você, mexe com você. É a bondade do eterno Salvador. Então a palavra é boa porque ela é de Deus. Só por isso. Você entende isso? Que revela o compromisso. Se está ali e fala: Senhor, eu venho porque o Senhor me chamou a assumir esse compromisso. Estou lá com o Senhor. Revela desejo pelo bem, irmãos. Cada vez que você vira um irmão, se alegre com ele. Se tiver que chorar, chore com as dores dele. Se envolva. Interceda, busque paz, lembra, abençoa o povo, que a paz de Deus esteja com vocês, irmãos. E revela comunhão, amor pelos irmãos, pelos amigos, pelo templo, pela casa de Deus. É importante que nós avaliemos o quanto nós amamos ao Senhor e ao povo de Deus, pela alegria que nós temos de estar na casa do Senhor. Você se alegra de estar na casa do Senhor? É ponta aqui? Se não for bom, pensa, irmão, dá uma orada aí. Pede que o Senhor tenha misericórdia de você.
Que o Senhor alegre o nosso coração hoje e sempre em podermos estar juntos, reunidos para o louvor e a adoração daquele que vive e reina. Que Ele produza em nós desejo e prazer, desejo de estar na casa de Deus e prazer de estarmos reunidos com os santos para a glória de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, quero orar com você. Baixa a tua cabeça um pouquinho. Eu queria convidar você a pensar um pouquinho. Talvez você possa julgar que mensagens assim possam ser um pouco duras. Mas eu queria dizer para você que não são. Quando Deus nos chama a atenção para que nós observemos sobre a nossa adoração, sobre o nosso louvor, e esse texto é um texto bíblico, não é porque Deus está bravo com a gente, e nem porque Deus sinta saudade da gente, mas é porque Deus quer que nós tenhamos no nosso coração a relação correta que devemos ter com Ele. Então, se porventura você não tem sentido esse prazer, não receba isso como uma bronca do pastor, em nome de Jesus. Mas receba isso como a voz do Pai, dizendo: filho, tem alguma coisa errada. Você tem que ter prazer de estar em casa. Você tem que querer se reunir com seus irmãos. Você tem que ter prazer em ouvir a voz do Pai, em celebrar a Ele. Sabe por quê? Porque você foi salvo para isso. Cristo morreu na cruz do Calvário para te tirar da velha vida e te fazer viver em novidade de vida. E essa novidade de vida perpassa pelo louvor e a adoração, pela vida de comunhão, pelo prazer nas coisas do Senhor. Então, se porventura você não tem tido esse prazer, peça para Deus: renova, Senhor, esse prazer. Renova a alegria de ver gente, de abraçar o seu povo. Renova a alegria de poder escrever o meu nome para participar de um culto. Porque o Senhor tem me dado vida para que eu possa ir. Senhor, abra minha mente para que eu entenda que o sustentador da vida é o Senhor. Que por um instante sequer, se o Senhor resolver requerer para si o fôlego de vida colocado sobre mim, eu vou partir. Então, Senhor, que os dias em que eu viver aqui sejam vividos para glorificar o Teu nome. Que o Senhor coloque em mim um prazer de celebrar e estar contigo. É assim que eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.